Agora eu chamo a sua atenção para esse caso registrado em junho de 2022 na Barra dos Coqueiros. O vídeo vai aparecendo enquanto eu vou falando aqui para vocês irem acompanhando e também fazer a sua própria avaliação e julgamento. O vídeo mostra uma confusão na Praça do Prisco Viana. Era dia de festa, a praça estava cheia. O homem que estava no carro preto desce, entra em uma confusão com outras pessoas. Após ser atingido na briga, porque vocês estão vendo que são várias pessoas, uns contra os outros, né? E aí, após esse homem ser atingido na briga, ele volta, tá? Vai ter um momento aí que ele volta para o carro e tenta jogar aí o veículo por cima de duas pessoas, um casal. O condutor acabou atingindo logo em seguida duas jovens que estavam na calçada. Não sei em que momento, que eu não estou conseguindo ver aqui, em que momento do vídeo está agora. Esse é o momento em que ele entra no carro, tá? Ele joga o carro em cima das pessoas, dá um sinal ali de luz para que as pessoas saiam da frente do carro. Vai ter um momento em que as pessoas de fato saem da frente do carro. Esse é o momento em que ele liga o carro e aí sim ele bate contra a parede, atingindo duas jovens que estavam na calçada. Uma delas ficou gravemente ferida. Vocês estão acompanhando as imagens do momento do socorro a essas vítimas, que ficaram dias internadas. Uma delas precisou ter a perna amputada. O homem foi preso, mas pagou fiança. E aí foi liberado, ganhou a liberdade. Um ano depois, o inquérito do caso foi concluído. A polícia indiciou o condutor por tentativa de homicídio por motivo fútil. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que teve outro entendimento. Para o Ministério Público, o que houve foi uma lesão corporal. Vamos ao vivo com a repórter Mira Marques, que está com a mãe da jovem que teve a perna amputada. A gente quer entender, Mira, neste momento, o que é que está sendo aqui argumentado pela família. Boa noite. Boa noite, Mariana. A família traz uma sensação de injustiça, porque esse caso é uma sucessão de diversos absurdos. Como você bem contou e como as próprias imagens mostram, esse homem estava fora de si, começou uma confusão fora do carro com várias pessoas diferentes, depois saiu em direção desgovernada e atingiu essas duas jovens que estavam sentadas e que nada tinham a ver com essa primeira confusão iniciada lá atrás, nesse primeiro momento do vídeo. E na época, há 2 anos atrás, essas duas meninas eram adolescentes. Na verdade, uma tinha 13 anos e a outra 18 anos. E antes da gente entrar ao vivo, eu estava conversando com a mãe delas e ela me disse que foi a primeira vez que elas saíram sem a mãe. Então imagina o sentimento dessa família, o sentimento dessa mãe, depois que ela encontra as filhas nesse estado depois desse acidente. Então vou aqui conversar com ela, ela já está aqui ao meu lado, é a dona Vana Santana. Vana, conta para o nosso público do Cidade Alerta, como é que foi para você encontrar as suas filhas naquele estado, como é que foi que tudo aconteceu para você naquele momento? Boa noite. Nenhuma mãe espera, né, receber um telefonema avisando que as suas filhas sofreram um acidente, né? Eu confesso que eu não sei como eu consegui chegar ao local. Eu honestamente não me recordo, não sei como eu consegui. E como você mesma falou, foi a primeira vez, quem me conhece sabe que eu sou uma ótima mãe, zelosa, sabe inclusive que nós somos muito unidas e que foi a primeira vez que as minhas filhas saíram sem mim. Né? A mais velha, por ser de maior, eu permiti, e porque elas foram também com o grupinho da Atalaia Nova, que elas conhecem na Barra dos Coqueiros. Mas nenhuma mãe espera passar por isso. Né? A gente, infelizmente, é uma realidade das pessoas beberem e assumirem a direção de um carro. E nesse caso, em especial, não foi só a pessoa, o indivíduo estar embriagado. Foi também porque ele se envolveu em uma briga, né? Então ele pegou o carro e colocou em cima daquelas pessoas com quem ele brigou. Talvez por estar bêbado, perdeu a direção e foi
onde estavam as minhas filhas, no muro, né? Então, assim, eu poderia em uma única noite ter perdido as minhas 2 filhas por uma irresponsabilidade. E o que me entristece muito é que já passaram 2 anos e alguns meses e até agora nenhuma justiça ela foi feita. A gente tem um processo criminal que até hoje não houve nenhuma audiência. A última movimentação dele, se eu não estiver equivocada, foi em maio. E no processo civil, as 3 últimas audiências foram canceladas. A minha filha precisa, a mais nova, que hoje ela está com 15 anos, ela precisa passar por uma perícia com um clínico geral, acredito que para provar que ela teve uma perna amputada, né? E essa perícia, até hoje a justiça não marcou dia, não marcou local, não marcou horário, e em função disso as audiências são canceladas, né? E aí eu pergunto, cadê a justiça? Né? Depois de 2 anos, a gente trava uma batalha diária, porque a minha filha foi como se ela tivesse morrido e nascido de novo, né? Na verdade, ela teve que reaprender, né? Reaprender a andar sem uma perna, sabe? Ela demorou 1 ano para ter acesso à prótese que ela usa hoje, que tudo que nós tivemos acesso foi a ajuda de pessoas amigas ou pelo SUS, entendeu? Então essa prótese que ela utiliza hoje foi uma prótese com ajuda de amigos, ajuda de pessoas, de familiares, sabe? Então assim, é difícil, né? Porque a prótese é uma coisa que tem uma certa durabilidade. Então o que é que eu vou fazer depois? Minha filha vai voltar para uma cadeira de rodas. E a gente sabe também que inicialmente esse condutor ele foi apontado como tentativa de homicídio. Agora o Ministério Público aponta lesão corporal grave e até onde a gente sabe também esse condutor ele foi preso no dia, mas liberado logo em seguida porque pagou a fiança e até hoje ele está aí solto. Chegou a usar a tornozeleira eletrônica, mas também não está usando mais e corre aí a vida normalmente para ele em liberdade. O que a senhora acha disso? Como é para você viver todos os dias vendo a sua filha passar por isso e sabendo que ele está solto? É um sentimento assim de impunidade, é um sentimento que por dentro ele derrota a gente, sabe? É porque as pessoas que nos veem, né, as vidas seguem, então a gente precisa continuar, mas assim, a gente está destruída por dentro, sabe? Eu como mãe, né, a minha filha, ela graças a Deus é uma menina que forte, né? Assim, que ela não se entrega, sabe? Mas que ela dá muito orgulho. Mas é muito difícil porque, assim, como a senhora mesmo disse, ele está vivendo. Ele está dirigindo, entendeu? De repente colocando outras vidas em risco, né? E a gente está podada, entendeu? A gente está limitada, né? Porque a nossa vida virou de cabeça para baixo, a nossa vida se transformou totalmente. Hoje, a minha filha é de menor, eu vivo praticamente em função da minha filha, né? Porque se eu não correr atrás por ela, se eu não buscar, quem vai fazer isso? Né? Então, assim, eu quero que a minha filha tenha pelo menos um mínimo de dignidade, né? O mínimo que qualquer menina da idade dela, ela tinha de 13 anos na ocasião, hoje ela está com 15, então, assim, uma menina de 13 anos é cheia de sonhos. Foi tudo cortado, tirado dela, né? E o que me entristece é a impunidade, é ver a total negligência. Para mim, eles estão sendo negligentes com a gente. Ana, obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente esse momento muito frágil. E é realmente um caso muito triste, muito absurdo, como as próprias imagens revelam. A gente espera que a justiça seja feita o quanto antes e que essas 2 meninas possam seguir a sua vida e que esse homem seja responsabilizado. Mariana. Ira, me permita repetir o que você já disse para ver se o que eu compreendi foi o certo, tá? Para quem está em casa também, porque são muitas informações ao mesmo tempo. Pelo que eu entendi, e já pode colocar, meu diretor, a imagem do momento em que esse carro bate contra a parede e atinge 2 pessoas, 2 jovens, uma delas ficou com a perna amputada. O Ministério Público, pelo que Mira Marques está me informando aqui, entendeu que foi lesão corporal grave. E a gente quer entender agora de que forma isso pode mudar. Tem como, Mira, ainda recorrer? O que aconteceu a partir daí? Porque já teve
uma decisão judicial, pelo que eu entendi. A decisão que aconteceu foi entendendo que foi uma lesão corporal grave ou tentativa de homicídio? E mais, tem como recorrer dessa decisão? Vana, a Mariana está interagindo com a gente no estúdio. Ela fez uma pergunta que eu vou ver se você consegue responder para a gente. O Ministério Público teve a decisão que era uma lesão corporal, que se tratou de uma lesão corporal e não de uma tentativa de homicídio. Ainda tem como recorrer a isso? Você está por dentro dessa parte? Não, eu acho que seria interessante falar diretamente com o advogado criminal. Ele tem essa competência, né? Não, eu não teria. Você está sendo assistida por advogados, o que é que eles te orientam sobre isso? Qual é a informação que lhe passam? Então, eu tenho o advogado criminal e o advogado civil, né? São diferentes. E, como eu disse, o processo criminal ele está um pouco parado. Até hoje não houve nenhuma audiência nessa área criminal. E as últimas audiências na esfera civil foram canceladas, porque, ou seja, eram marcadas e canceladas porque a justiça quer que a minha filha passe por uma perícia, que até então não aconteceu. Obrigada mais uma vez, Vana, pela sua participação. Então é isso, Mariana, são diversos absurdos, muitas camadas nesse caso. A gente espera que cada autoridade competente, responsável por cada parte, atue de forma eficaz. Visibilidade está tendo aqui, tá, Mira, no Cidade Alerta. Eu quero te pedir, por favor, para falar com ela e pedir o contato desses advogados para que a gente consiga destrinchar esta questão jurídica em relação a esse crime. Muito obrigada pelas informações. Desejo para essa família as melhores coisas do mundo.